Esse é o alicate universal multifunção da Wonder. Ele, além de cortar, puxar e torcer, possui as funções crimpador, decapador, extrator de parafusos e o sistema de alta alavancagem, além de ter o cabo isolado para até 1000 volts. Tudo isso num corpo de 8,5 polegadas em aço cromo vanádio. Ele chegou ao mercado com um preço bem competitivo e vamos testar esse cara e ver como ele sai nos testes. Esse alicate da Wonder chega pra gente nessa embalagem. Vamos ver algumas informações. Ele fala que tem 8,5 polegadas de comprimento ou 215 milímetros de comprimento. Informa que é do tipo eletricista, né? Que tem isolação para até 1000 volts, feito de material aço cromo vanádio. Como eu sempre lembro, só falar que é de aço cromo vanádio não significa muita coisa. O mais interessante seria eles falar qual a liga ou te dar um jeito de você consultar qual é essa liga. Pois eu não sei qual a quantidade de cromo e de vanádio e também de carbono que tem nisso aqui para saber se é resistente ou não. Ele informa aqui também capacidade de corte de 2 milímetros. Não sei de que material que ele está falando. Se for um fio rígido ou um cabo flexível, é pouca coisa. Creio que não seja quanto a isso aqui não. Deve ser aquele famoso fio piano, né? Que falam de 2 milímetros. Mas infelizmente eu não tenho esse fio aqui para a gente testar. Mas a gente vai testar com algumas coisas mais brutas, inclusive. Ó, indicado para segurar peças planas cilíndricas, cortar e desencapar fios e cabos elétricos, além de arames macios. Capacidade de corte de 2 milímetros, não sei, novamente. Confeccionado em aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade. Possui cabo em borracha termoplástica TPE, isolado para tensão de até 1000 volts. Então é um equipamento aqui isolado, mas eu recomendo que você dê uma olhada na certificação desse cara aqui. Eu procurei no site da Wonder qual a certificação que esse alicate se aplica para isolação de até 1000 volts, mas não encontrei. Caso você tenha essa informação, deixa aqui nos comentários. Pois pode ser que ele não atenda a norma que exige no seu local de trabalho, então dá uma olhada. E o código de referência dele é esse aqui, ó, 3662 100 085, para você achar ele mais fácil. Então vamos tirar aqui, a gente já abriu, né, no vídeo anterior. Eu passei um pouquinho de óleo, mas ele ainda está segurando um pouquinho, mas nada que atrapalhe. A gente viu que ele tem umas arestas aqui bem afiadas, mas é para fazer escariar, né, o interno de conduítes. E vamos olhar esse cara aqui também no microscópio para a gente ver o antes e depois da aresta de corte, para ver se ele aguenta o tranco aqui dos testes que a gente vai fazer. Bom, vamos ver as características aqui dos cortes, né, e dos mordentes dele. Então já vamos colocar aqui no microscópio e vamos ver aqui de pertinho como que ele está. Como a gente pode ver aqui, ó, Wonder, modelo de 8,5 1000 volts, cromo vanádio. Se a gente for empurrar um pouquinho aqui para cima, colocar um pouquinho de lado, a gente consegue ver aqui o crimpador dele, que vai de 0,75 a 4 milímetros. A gente vai testar isso aqui também. Aqui a gente tem a aresta de corte dele. Aparentemente não tem nenhum buraquinho. O mordente dele, a gente pode ver aqui que ele é assimétrico. Nessa região aqui a gente tem o extrator de parafusos, que é esta pontinha aqui, ó, que a gente pode ver aqui, que ele tem esse buraquinho. Então a gente vai encaixar num parafuso e puxar. E puxar não, fazer o torque, né? Aqui vocês podem estar olhando assim, ah, putz, talão nem limpou. Não, eu nem mexi nele. Sabe o que é isso aqui? É rebarba, cara. Então, ó, não sei se tem alguém da Wonder
vendo isso aqui, mas esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Rebarba aqui nessa região, isso aqui não é admissível de jeito algum. Tive um pequeno problema técnico, pois o microscópio digital não estava querendo colaborar para gravar, mas vamos gravar direto a tela dele. Ó, a gente pode ver aqui, ó, por essas escamas, isso aqui é claramente um pedaço de cavaco que ficou da usinagem do alicate. Isso não dá para deixar acontecer. Mesmo em ferramentas bem baratinhas, que não é o caso dessa aqui, ó, essa aqui está num preço médio, digamos, para a faixa de público dela, não pode deixar acontecer isso aí. Então, dona Wonder, fica de olho nisso aí. Vamos dar uma olhada nos detalhes aqui. Como a gente consegue ver aqui, ele é do tipo com alta alavancagem. Tem uma parede aqui que até é grande, né? A gente já viu paredes mais fininhas, no caso do Channel Lock. E o pino é bem grande também. Ó, tem o gume de corte bem afiado. Então vamos ver como isso aqui se sai nos testes, né? Pois para cortar materiais mais finos é necessário ter uma aresta mais afiada para ela fazer bem o corte, né? E aqui o extrator de parafusos, aqui o mordente perpendicular ao extrator de parafusos. E a gente pode ver também que os mordentes são paralelos também à superfície. Então ele não é do tipo cruzado, é do tipo paralelo. Antes do teste, essa aqui é a condição. Ó, não estou apertando, não está passando luz aqui. Só aqui na parte, claro, do decapador. Então vamos ver depois do teste se vai ficar algum dente. Espero que não. Vamos fazer o habitual teste progressivo de corte aqui no canal, para a gente ver as três áreas aqui, né? Como que ele corta aqui na base, no meio e no topo aqui da aresta de corte. Lembrando que ela tem o decapador aqui, então vamos ficar ligeiro para não tentar cortar aqui no decapador. Então, o primeiro é esse cabinho paralelo aqui de um carregador antigo de celular. Vamos ver se ele corta bem aqui na base, ó. Ó, ele deu uma mastigadinha aqui no meio. E agora aqui na ponta vamos tentar tirar ali de longe. Ó, eu sinto que ele dá uma pequena mastigada, mas corta sem problemas. Agora um cabo de áudio de 0,5 milímetro aqui na base. Senti ele dar uma mastigada, ó, aqui no meio. Ainda dá uma mastigada. Vamos ver aqui mais pra ponta. Deu uma mastigadinha também. Agora um cabo paralelo de meio. Vou tentar aqui na base. Ó, ainda deu uma mastigada, ó. Você viu que ele não cortou. Puxou todo o cabo que estava aqui dentro. A gente já viu para fios finos, ele não é legal. Mas é um cabo para eletricista, não é bem essa aplicação para esse cara. Agora vamos para a praia dele. Esse aqui é um cabo de 1,5. Eu senti ele dar uma pequena mastigada. Ainda tá mastigando. Ele dá uma pequena mastigada. Vamos ver se o de 1,5 ele consegue decapar. De 1,5 ele não decapa não. Até decapa. Mas aí você tem que puxar. Mas não gostei muito não. Ó, vamos tentar de novo. Ó, você tem que pegar aqui assim e puxar com a mão. Não sei se é uma boa opção. Agora a gente tem o de 2,5. Vou cortar aqui na base.
Deu uma mastigada, não consegui cortar todo. É, aqui na ponta ele cortou bem. Vamos tentar mais uma vez. É, aqui eu errei ali. Vamos tentar tirar um pouquinho da zona de decapagem. Ó, cortou melhor. Ó, essa região aqui de decapar acaba atrapalhando um pouquinho, viu? Não sei se é a minha falta de prática. Ó, vamos tentar decapar com ele. Ó, de 2,5 ele já funciona melhor para decapar. Mas percebi que ele cortou algumas seções aqui do cabo. Aí isso aqui não é legal não. Ó, vou tentar mais uma vez. Ó, ele continua cortando algumas seções do cabo, então tem que ficar ligeiro nisso. Agora temos um de 4 milímetros aqui na base, ó. Tá vendo? Ele não cortou tudo. Vamos tentar mais uma vez. Vou apertar um pouquinho mais. Ele fica querendo não cortar. Ó, colocando força. Ele não secciona completamente todos os fios. Agora um cabo de 6 milímetros, também flexível. Vamos ver aqui na base. Ele não consegue seccionar de uma vez. Agora vamos para um de 10 milímetros. Vamos abrir mais aqui, né? Ó. Cortou bem. Precisei fazer um pouquinho mais de força, mas já era esperado. Esse aqui eu errei, peguei bem próximo ali da base. Aliás, peguei próximo do decapador. De fato, isso aqui tá numa região bem ruim, viu? Ó, vamos de novo. Ele acaba escorregando, indo para a área do decapador, ó. Aí bem aqui na pontinha, ele não cortou a isolação. Então quando for cortar um cabo mais grosso desse aqui, você tem que empurrar bem ele para a base. Que ele vai lá e corta. Agora um cabo de 16 milímetros, que é o cabo flexível maior que eu tenho aqui. Eu sei que me pediram no vídeo anterior que eu fiz desse cara aqui, um cabo de 25, mas 1 metro de cabo 25 saía quase o preço desse alicate, então eu deixei de lado. Peço desculpas para quem pediu esse de 25, mas não é tão usual cortar com esse tipo de alicate, né? Então vamos ver aqui, ó. Cortou bem. Nesse caso aqui nem adianta você tentar mover para outra região. Você tem que colocar ele bem aqui na base, pois ó, ao mover ele preenche que quase toda a aresta de corte. Agora vamos para os cabos PP. Eu tenho aqui um PP de 2 por 1,5. Vamos ver como ele corta. Ó, aquilo que eu falei, ele vai andando e acaba dificultando o corte. Um pouquinho maior, um de 3 por 1,5. Lembrando, posiciona bem aqui na base dele, pois ele vai querer andar, ó. Corta bem. Mas tem que ficar ligeiro com isso que eu falei. E no caso desse aqui, ó, ele foi bem na região aqui do decapador e eu tive que puxar para romper a isolação aqui no final. Aqui já vamos extrapolar todo o limite. É um de 3 por 2,5. Creio que esse aqui ele não vai conseguir cortar. Se cortar, vai mastigar todo. Ó, ele já preenche tudo aqui.
Ó, não vai. E aquilo que eu falei, como ele tem o decapador, chega no final, ele acaba ficando na área do decapador e não corta. Eu vou tentar posicionar bem de frente para a câmera, pra vocês verem bem o que eu tô falando. Eu vou cortando, ele vai escorregando para frente. Então você tem que voltar para conseguir cortar, e mesmo assim esse aqui é o limite de cabo que ele consegue cortar de tamanho. Ó, tem um de 4 por 2,5. Esse aqui vou fazer o teste só para constar, mas a gente já sabe que ele não vai cortar. Ó, tem que ficar puxando para trás, fazer bastante força nesse aqui. Ele de fato não foi feito para isso. Ó. Fica um serviço bem ruim nesse tamanho aqui. Aqui a gente tem um fio rígido de 2 por 1,5, cabo paralelo. Vamos ver se ele corta bem. Olha, nesse aqui ele cortou muito bem. Agora um arame galvanizado. Ó, cortou bem. Materiais rígidos ele se dá bem. Agora o cabo de aço revestido de 3 milímetros de diâmetro. Esse aqui geralmente é a prova de fogo. Poucos conseguem cortar. Olha! Sorte de principiante. Vamos tentar mais uma vez. Tem que ser bem aqui na base. Mais pra cima ele não tem força não. Como vocês me pediram, vamos cortar um prego também. Esse é o prego que a gente geralmente usa aqui nos testes. Ó, diâmetro de 1,24 milímetros. Vou colocar bem aqui na base. Tem que fazer bastante força, mas ele cortou. Vamos ver mais aqui pro meio. Lembrando, faça isso com óculos de segurança. Aqui no meio não vai não. Duas mãos. Precisa das duas mãos para cortar aqui no meio. Tem que ser aqui na base. Como vocês podem ver, o prego foi realmente cortado. E também, como não poderia faltar, que a gente tem um eletrodo 6013 de 2,5. Vamos cortar com o revestimento e tudo. Vamos ver se ele corta. Depois a gente vai ver o estrago que ficou aqui no mordente. Lembrando que não é um alicate feito para isso, né? Mas cortou sem problemas aqui na base. Vamos pôr um pouco mais aqui pro meio. Ó. Precisei fazer um pouco mais de força, mas cortou bem. Vamos dar uma limpada aqui na aresta de corte antes da gente verificar qual estado que ficou. Ó, aparentemente não ficou nenhuma cicatriz aqui evidente. Mas também ele não foi lá essas coisas no corte, né? A gente pode identificar algumas marcas. Provavelmente foi onde a gente cortou, né, o aço, que não é indicação para esse tipo de alicate. Até que ele se saiu bem. Ele tem uma resistência boa. Que é um pouco do óleo, né? Mas creio que a afiação aqui, ou o ângulo de corte, não está favorecendo muito não. Talvez se eles aproximassem um pouco mais, ficaria melhor e não ficar mastigando. E esse decapador aqui, nessa posição, também não ajuda muito não. Como que ele se sai? Crimpando esse tipo de terminal tubular aqui, que é o terminal mais baratinho, né?
Vamos testar primeiro o decapador, como a gente já testou. A gente vai decapar e crimpar com ele. Aqui no caso de 1,5 e de 2,5, que são os principais que a gente usa para fazer esse tipo de crimpagem, né? Vamos decapar esse tanto aqui para a gente ter uma sobra para cortar a pontinha depois. Então, como a gente viu, a gente vem aqui. Não adianta puxar aqui, a gente vai ter que puxar na mão. Acabou não cortando tudo. Começar de novo? Claro, lembrando que eu não sou profissional. Se você tem mais habilidade, você vai fazer isso melhor que eu. Ó, ficou algumas seções aqui dentro. Então, como decapador, não achei legal ele. Vamos pegar esse vermelhinho aqui. Vamos pôr aqui dentro. Ó, ficou um tanto. A gente vai usar esse menorzinho aqui primeiro. Esse aqui da ponta. Tá vendo? Vamos apertar. Ele não pegou todo, vamos pôr mais aqui para baixo. Dá 2 apertos então. Vamos ver se sai. Ó, não quis sair. Ó, ficou meio frouxo, mas não tá saindo por inteiro. Só que ele dá uma bela de uma esmagada. E nisso aqui a gente já vai fazer um outro teste também. Aqui o de 2,5. Cortou alguns também novamente. Vamos pôr o amarelo aqui. E vamos pegar esse menor aqui também, o de 2,5. A gente vai posicionar aqui. E a gente vai apertar 2 vezes, igual a gente fez no outro. Vamos cortar o excesso aqui. Ó, cortamos o excesso, mas ele fica bem achatado. E isso aqui vai para a parte 2 do teste. Para essa parte do teste, eu tenho 3 soquetes de tomada diferentes. Inclusive aqui eu gostaria de agradecer ao Edson Pereira, que ajudou bastante a escolher 3 tipos aqui para a gente fazer esse teste, pois ele também adquiriu esse cara, testou antes aqui de todo mundo e me deu algumas dicas do que testar para a gente ver os limites desse cara. Vamos aqui com o mais baratinho, que é o Stack. O terminal dele é desse tipo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encaixar. Vamos abrir sempre o terminal aqui do lado esquerdo com terra para baixo. Vamos colocar primeiro o de 1,5. O de 1,5 ele coube certinho. No caso aqui, é um terminal de tomada, então você não vai usar fio de 1,5, né? Mas é pra gente fazer o teste. Então ele coube sem problemas, conseguimos apertar. Tranquilo aqui no stack. Aí vamos ver com o de 2,5. Aqui já tá mais chatinho de colocar, mas ele entra. Só que ficou meio enviesado aqui, né? Vamos ver na hora de apertar. Isso aqui pode dar algum problema de mau contato e aquecimento aqui nos terminais. Então fica ligado. Ó, conseguimos apertar. Vamos soltar. Ó, continua achatadão do jeito que ele tava. No stack ele passou. Vamos ver o Schneider. Ó, vamos pegar aqui o padrão novamente. Ó, dá pra ver que ele é bem menorzinho, hein? Ó, aberto até o final. Vamos colocar o de 1,5. De 1,5 entrou. Lembrando que aqui é só um teste, você não vai fazer tomada com um fio de 1,5. Coube bem. Esse aqui eu acho que ele já não vai entrar, hein? Ó, o de 2,5 ele não entra aqui. Você vai precisar apertar ele e dar uma esmagada. Então,
No Schneider ele não passou. Agora vamos testar no Piau Legrand. Novamente. Lado esquerdo, com terra para baixo. A gente pode ver que esse aqui é o maior de todos. Interessante que esse aqui já vem quase todo aberto. Ó, de 1,5. Vai entrar sem problema nenhum. Agora vamos ver se ele aperta, né? Que entrar com folga é uma coisa. Ele apertar são outros 500. Ó, fica bem firme. Agora vamos abrir todo novamente. E vamos tentar colocar. Ó, coube. De 2,5 coube aqui, tranquilo. Vamos apertar. Fica bem preso também. Mas lembrando novamente, ele tá num formato bem estranho aqui, né? Agora que a gente já fez o teste, vamos tentar crimpar ele ao contrário. Para ver se ele reduz a seção e cabe aqui no Schneider. Tentar esmagar ele nesse sentido aqui na pontinha. Agora ficou com um formato meio... sei lá o que. A gente estipulou. Ó, agora coube sem problemas. Mas lembrando que se você precisar ficar fazendo isso, é tempo a mais na sua instalação, né? Ó, mas ficou bem firme agora. E coube. Mas precisa fazer retrabalho. O detalhe que todo mundo quer ver é a extração de parafusos. Claro, eu deixei aqui um pouquinho para fora, pois se tiver rente não vai adiantar nada, né? Aqui eu tenho um parafuso de 3 por 3,5. Vamos pegar aqui, ó. Encaixa bem. Eu não sei se ele tá tirando ou tá destruindo só a madeira ali. Não, tá saindo sim. Mas... não tá saindo não. É, dá pra tirar assim, ó. Ó, saiu. Tinha preparado esse aqui que ficou um pouco pra fora, pra ver se ele dava um pouquinho. Mas, ó. Funciona sem problema. Claro, se tiver um parafuso mais duro... isso aqui é um quebra-galho, você não vai conseguir tirar não. Vamos às considerações. É um alicate que ele é completo. Ele tem diversas funções, desde tirar parafusos aqui com a ponta, até crimpador, decapador. Mas, digamos que ele não consegue fazer tudo com maestria. Ele consegue cortar bem materiais rígidos, ele cortou até cabo de aço muito bem, mas os cabos mais usuais, né, como o de 2,5 e 1,5, 4, ele não se saiu legal, né, que seriam os cabos que a gente usaria normalmente em casa. O crimpador a gente viu que ele achata, o diferencial dele é esse extrator de parafusos aqui na ponta, que é bem difícil da gente ver aqui no mercado, principalmente no mercado nacional. Tem o diferencial de ter um cabo isolado, mas lembrando, verifique se está dentro da norma aí onde você vai utilizar. A gente cortou materiais bem duros como pregos e eletrodo e não houve nenhuma avaria aqui na aresta de corte. Contudo, ela também não corta tão bem assim os materiais mais usuais, então fica aí esse questionamento para Wonder. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comenta aqui se ficou com alguma dúvida, não esqueça de se inscrever no canal, um grande abraço e falou!